Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 10. Nós lemos outros versículos, mas vamos reler o versículo de número 10. A igreja pode repetir comigo? Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Amém. Meus irmãos, a carta aos Hebreus, ela é uma das epístolas, né, mais ricas e mais profundas do Novo Testamento, né? A carta anônima, né? Não há uma indicação do autor da carta, né? Alguns mencionam achando que poderia ser o apóstolo Paulo, mas há alguns indícios na carta aos Hebreus que descartam a possibilidade do apóstolo. A verdade é que o escritor aos Hebreus era alguém com um conhecimento muito grande sobre as práticas do templo. Ele conhecia não só a prática dos sacrifícios, mas também ele foi iluminado pelo Senhor. O Espírito Santo iluminou a mente desse homem para que ele entendesse o significado, porque o Antigo Testamento, todo ele foi posto como figura das coisas que estavam por vir. Então, as construções, os rituais, as práticas, todas elas apontavam sempre para a chegada da graça de Deus e da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ver isso. O próprio escritor da carta aos Hebreus, ele cita, né, no capítulo 8, versículo 5 da carta aos Hebreus, ele vai dizer para nós: os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, veja como ele diz aqui, que são sombra das coisas celestiais. Então, irmãos, o escritor aos Hebreus, ele então vem aqui no capítulo 13 para mencionar isso aqui que nos chama a atenção. Temos um altar. Vamos dizer de novo: temos um altar. Aqui não é o altar da oração, como normalmente a gente menciona, né, que a oração é, na verdade, um altar. Mas o escritor aos Hebreus está mencionando um rito do tabernáculo, um rito da lei de Moisés. Quando nós lemos os rituais dos sacerdotes do templo, nós vamos perceber de que todos os sacrifícios executados no templo, os sacerdotes podiam participar e tinha em comum de que todos eles eram feitos dentro do templo. Estes eram os sacrifícios que normalmente os hebreus ofertavam ao Senhor, em diversas categorias de sacrifícios. Nós não vamos nos deter aqui por conta do horário, mas haviam diversos sacrifícios, diversas categorias de sacrifícios. Alguns eram feitos, inclusive, sem a oferta de animais. Outros eram feitos sem nenhum objetivo, vamos dizer assim, nenhuma causa. Eram chamados holocaustos, que eram ofertas de gratidão a Deus, sem nenhum motivo. Eu quero oferecer a Deus porque eu quero agradecer ao Senhor, mas agradecer por quê? Não tem motivo. Eu quero que Deus se agrade de mim. Então havia todo tipo de sacrifício para o ofertante, mas dentre todos esses sacrifícios havia um que era oferecido apenas uma vez por ano, e ele era diferente e era diferenciado de todos os demais sacrifícios, porque ele exigia uma liturgia diferente. Era preciso fazer e cumprir conforme essa liturgia de forma diferenciada, e era apenas uma vez por ano que era sacrificado.
era chamado sacrifício da expiação. Neste sacrifício, os sacerdotes não podiam participar dele, porque nos demais eles podiam tirar da oferta para a sua alimentação e comer. Nós vamos ver lá no livro de Samuel que os filhos de Eli, eles colocavam o garfo, né, na panela, porque eles faziam de forma profana. Eles tinham direito a uma porção, mas eles não se contentavam com a porção sacerdotal. Então eles invadiam os princípios e profanavam o sacrifício do Senhor. Mas eles tinham direito a uma porção do sacrifício. Já no sacrifício da expiação, era proibido ao sacerdote tocar em qualquer parte daquele animal. Era proibido o sacerdote comer da gordura. No antecedendo o sacrifício, era construído um altar fora do tabernáculo, e no caso do templo, fora do templo, em lugar ermo, separado. O animal era sacrificado em cima do altar, o sangue era derramado sobre o altar do sacrifício, mas a carne e o restante era colocado em uma caixa, e alguns sacerdotes tiravam sorte para carregar aquela caixa por dentro da cidade e levar para fora, até esse altar que era construído longe, para que aquele resto daquele sacrifício fosse queimado fora do arraial. E aqueles sacerdotes que faziam esse trâmite, que levavam esse sacrifício, o sacrifício da expiação, eles se tornavam impuros. E era por isso que tinha que ser feito um lançar de sorte, porque ninguém queria ser impuro, ninguém queria se contaminar com aquilo. Aleluia. Inclusive gerava, alguns comentaristas dizem que gerava no povo hebreu, mesmo depois que eles se purificavam, alguns judeus se afastavam deles, porque tinham medo de ainda ser de alguma maneira contaminado e ser prejudicado pela ira de Deus. Então, aqueles sacerdotes saíam com aquela carne, um ritual quase fúnebre. Ninguém queria estar perto, e eles passavam pelo meio, ia lá para fora para queimar, e depois de queimar, deveriam purificar as suas vestes. Levítico capítulo 9, e versículo de número 11. Porém a carne e o couro queimou com fogo, diga comigo, fora do arraial. Fora do arraial. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Também Levítico 16, 28, diz assim: e aquele que os queimar, lavará as suas vestes e banhará sua carne em água, e depois entrará no arraial. Precisava se purificar aquele que queimou aquele sacrifício, porque era um sacrifício extremamente contaminado, porque era o sacrifício feito por toda a nação, e todos os pecados da nação estavam sobre aquele animal. Aleluia. Então, queridos irmãos, os sacrifícios pela expiação deveriam ser queimados fora do arraial. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso, irmãos, que Hebreus 13, que nós lemos aí, e o versículo 11, diz assim: porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, diga comigo, são queimados fora do arraial. E os irmãos sabem que tudo isso era uma figura, era uma alegoria, era uma sombra que apontava para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque o próprio escritor aos Hebreus diz, irmãos, no versículo de número 12, diga comigo, e por isso também Jesus, para purificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Aleluia. Era uma alegoria que apontava para o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E aí, irmãos, o que é que o texto nos diz, né? O texto diz, irmãos, que no versículo
Um pouco mais abaixo, capítulo 13. Diz assim: o versículo 12 ainda: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Aí ele diz no versículo 13: saiamos, pois, vamos dizer comigo, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Aleluia. Levando o seu vitupério. O versículo 10 diz: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Olha, irmão, esse altar que era colocado fora, e era maldito, e era contaminante, e era indesejável. Ninguém queria ir fazer sacrifício. A maioria dos sacerdotes queria ficar no tabernáculo, porque no tabernáculo não tinha o perigo da contaminação. Mas o escritor Hebreus, ele diz assim, diz no texto, que quem fica no tabernáculo não tem direito de comer nesse altar. E isso traz uma mensagem para nós nesta noite. Por quê, queridos irmãos? Porque permanecer no tabernáculo, irmãos, era permanecer em um ciclo constante de sacrifícios. Dentro do tabernáculo, os sacrifícios eram constantemente impetrados para que houvesse harmonia entre o ofertante e Deus. Só que de uma forma repetitiva. Enquanto que o sacrifício feito fora do arraial, estou falando de Cristo, o sacrifício feito do arraial foi feito uma única vez, e não mais havendo necessidade de oferecer outro sacrifício, porque Jesus, uma só vez, morrendo pelo pecado de todos, não necessita mais que haja sacrifícios pelo pecado. Glória seja dada no nome do Senhor. Então, por mais que aquele sacrifício, aquele altar que está lá fora, isolado, esquecido, que ninguém quer passar perto dele, por mais que seja difícil e ruim, ele é o sacrifício que garante eternidade, vida com Deus, comunhão perpétua e intimidade plena com o Senhor. Então, por isso que o escritor está dizendo: quem permanece no tabernáculo não pode comer desse sacrifício. E o que é permanecer no tabernáculo? É permanecer em um ciclo repetitivo de sacrifícios constantes, de pecado a sacrifício, de sacrifício a pecado, de pecado a sacrifício. O que é permanecer no tabernáculo? É não querer sofrer o vitupério de Cristo, é não querer sofrer a vergonha da cruz, é não querer padecer o sacrifício do Calvário na sua vida de cristão. Aleluia. No tabernáculo havia honras, no tabernáculo havia memoriais, no santuário fora do altar havia maldição, desprezo, esquecimento. É uma figura de Cristo. Aleluia. Sabe por que tem muita gente que não quer o verdadeiro evangelho? Querem o evangelho do tabernáculo. E qual é o evangelho do tabernáculo? O evangelho do aplauso, o evangelho do brilho, o evangelho da glória, o evangelho da graça, o evangelho que abençoa, o evangelho que diz, tá, você vai ficar aí, vai ser próspero. Ninguém quer o evangelho do altar fora do tabernáculo, porque aquele evangelho fora do tabernáculo, ele transforma a nossa vida na vida de Cristo. Requer renúncia, requer desprezo, requer abandonar o pecado, abandonar as circunstâncias da vida, para ir até aquele altar lá fora. Os sacerdotes tinham que carregar aquele corpo morto, sabendo que carregando aquele corpo seriam desprezados. Aleluia. Seriam mal vistos. Aleluia. Mas, irmãos, isso está muito claro
para nós. Vale a pena sofrer o vitupério de Cristo. E é isso que o escritor está dizendo, irmãos. Aleluia. Saiamos, pois. Olha. Saiamos, pois, a Ele. Vamos dizer, saiamos, pois, a Ele. Mas é vergonhoso, irmão. É vergonhoso falar de santidade hoje. É vergonhoso falar a verdade do Evangelho hoje. É vergonhoso ter pudor hoje. É vergonhoso até dizer eu sou crente da Assembleia de Deus, daquela que conserva a doutrina. Que ainda tem gente hoje dizendo assim, tu ainda está nesse tempo, rapaz. Muda esse teu perfil, fica mais moderna, mais bonito, mais bonita. Isso não tem nada não. Isso não mexe na tua salvação não. E está assim de crente indo atrás do evangelho do tabernáculo. Mas olha o que o escritor está dizendo. Saiamos, pois, a Ele. Saiamos, pois, a Ele. Aleluia. Fora do arraial. Levando o seu vitupério. Versículo 13. Levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 2, bem conhecido. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 32 ainda diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Aleluia. Queridos irmãos, o tabernáculo convida a uma acomodação. O tabernáculo convida a ficar quieto, a não importunar ninguém, a não ser diferente de ninguém, a não brilhar com a luz de Cristo na nossa vida. Já percebeu que toda vez que um crente procura andar certinho na presença de Deus, ele enfrenta resistência nesse mundo? Ele vai sofrer perseguição nesse mundo? Ele vai sofrer ataques espirituais, materiais nesse mundo? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, está dominado pelo espírito do anticristo já. O espírito da mentira, do engano, da falsificação. E Deus, queridos irmãos, nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não estamos mais em trevas, nós somos luz, a luz deste mundo. Jesus, vós sois a luz deste mundo, vós sois o sal da terra. Aleluia, aleluia. E se somos aqueles que carregam o corpo do sacrifício, considerado pela nação de Israel, por todos aqueles outros, desprezível, aleluia, contaminante, aleluia, mas nós somos aqueles sacerdotes que estão levando esse corpo para o altar lá fora, ainda que todo mundo considere contaminante, mas vai ser naquele altar que Deus vai perdoar os pecados da nação de Israel. Era naquele altar onde Deus perdoava os pecados da nação de Israel. Aleluia. Era naquele altar onde a comunhão era restaurada. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, queridos irmãos, saiamos, pois, a Cristo, porque temos um altar. Esse altar Deus preservou para nós. Aleluia. Deus preservou para que nós pudéssemos ter acesso a Ele, não com glória humana e terrena, mas com a glória de Cristo sobre a nossa vida.
Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor para todo sempre. Um evangelho que não apresenta renúncia, ele está incompleto. Um evangelho que não apresenta para aqueles que o recebem, irmãos, abandono do mundo, não é evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos chamou para viver a mesma vida que nós vivíamos antes. O Senhor nos chamou para uma novidade de vida. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aleluia. A nossa mente foi renovada, o nosso espírito foi renovado, os nossos conceitos foram renovados, a nossa forma de andar foi renovada, a nossa maneira de vestir foi renovada. Não há cabimento para um crente ser parecido com o mundo. Nós fomos chamados para um altar que não está dentro do tabernáculo, que não está dentro da cidade. Deus separou um altar específico para a igreja e nós precisamos sair a ele. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Quando vamos aprofundando, claro que o horário não vai permitir, mas quando a gente vai aprofundando essa mudança, essa transformação, irmãos, ela alcança todos os níveis da nossa existência. Essa transformação tem que alcançar todos os âmbitos da nossa vida. E não estamos falando aqui de coisas supérfluas, de coisas mínimas, sem valor. De alguém que chega até a dizer, né, em algum momento, dizer, não, mas essas exigências todas de comportamento, de conduta, é coisa da cabeça desses pastores aí. Não, não é coisa da cabeça, é coisa do evangelho. É coisa do evangelho. Aleluia, aleluia. Hoje, irmãos, alguns consideram a nossa igreja, a nossa denominação, né, no pastoreio do nosso pastor presidente, do pastor Ailton, uma igreja muito exigente, principalmente nos usos e costumes. Mas você pegar, eu tenho a tia da minha esposa, ela era de uma denominação batista, e ela congregava em um templozinho, igreja, que hoje ainda existe ainda, mas mudou muito. Mas naquele tempo, eram conservadores da palavra, né? Jejuando, orando. Ela foi batizada também com o Espírito Santo, mesmo sendo batista. E ela dizia assim, ela tinha umas fotos antigas, e ela dizia assim, olha minha filha, veja aqui a foto da nossa igreja aqui, lá dos anos 60. Aí quando pegava a foto assim, você olhava, você dizia, não, isso aqui é uma foto da Assembleia de Deus. Ela disse, não, isso aqui é a igreja batista tradicional. Veja aqui as irmãzinhas como se vestia aqui, ó. Ela disse, sabe o que foi que mudou? Sabe o que foi que mudou? A cabeça de quem ensinava a palavra. Ela dizia, a cabeça de quem ensinava a palavra. Olha aqui, ó, tudo bem vestidozinho, tudo bem composto. Precisava botar duas fotos assim da Assembleia de Deus da Igreja Batista nos anos 60, não tem diferença quase nenhuma. Então qual a diferença da nossa igreja? Que está sendo mantido o ensino da palavra. A distorção entrou nessas igrejas por meio de seminários liberais. Seminaristas sem vocação pastoral substituíram pastores vocacionados.
E foram com as cabeças cheias de liberalismo. Sem rédea em casa, sem doutrina em casa. E como não conseguia colocar doutrina na esposa, teve que abrir a igreja para poder caber ela dentro. Por que isso? Porque não tem coragem de sair do tabernáculo para ir ao vitupério de Cristo no altar levantado fora do arraial. Me permita, viu, irmão? Não estou aqui dando carão em vocês, não. Vocês têm pastor. Mas a palavra vai empurrando a gente assim, a gente fica segurando a língua, mas parece que fica coçando. Irmãos, nós precisamos entender que há um vitupério para servir a Cristo. Tem um preço, tem um preço, tem um preço, tem um preço, tem um altar que precisa ser visitado. E sabe o que acontece, irmão? Eu não tenho nenhuma dificuldade, mas nenhuma dificuldade de abraçar a doutrina da igreja, irmãos, desde os meus 15 anos de idade. Mas nós estamos vivendo um tempo em que tem muita gente que tem dificuldade de ser crente da Assembleia de Deus. Está arraigado dentro do coração. E o tabernáculo está dentro dele. E só puxa para as coisas do mundo. Só puxa, irmãos. Não empurra para o altar do sacrifício lá fora. Só empurra para dentro do tabernáculo. Pastor, o que é? Por que não pode jogar bola? Por que não pode ir para o cinema? Por que não pode botar unha de gel? Por que não pode vestir calça comprida? Quando você vê alguém que a mente dele se apega com essas coisas, irmão, porque o crente que está em oração, que está buscando a Deus, ele nem passar na mente dele essas coisas pensa. Não há questionamento com isso. Ele está cômodo no altar do sacrifício. Ele está feliz em carregar o vitupério de Cristo. Ele está feliz com a doutrina. Ele está feliz com Deus. Ele sente a presença de Deus. E isso não faz falta. Deus precisa mexer na estrutura da gente e converter o nosso coração. Dizer, pastor, por que o senhor não bota 2 cultos de oração, pastor? Um é pouco. Bota 2 cultos de oração, pastor. Pastor, dá para a gente chegar mais cedo para ficar orando aqui uma meia hora mais ou menos antes? Não, a gente vem para o culto de oração, o povo está sentado olhando um para o outro. Você diz, vamos orar, não passa 10 minutos de joelho, fica agoniado ali para o relógio. Não tem assunto para conversar com Jesus. Vamos ler a Bíblia, nunca leu a Bíblia toda, nunca leu, nunca. Saiamos. Chegou o tempo de sair do tabernáculo. Saiamos do tabernáculo. Tem um altar de bênção esperando a nós. Pode ser vergonhoso para quem está olhando de fora, que não sabe, que não entende. Mas para aqueles que estão servindo ao Senhor, irmão, abrace a doutrina. Abrace a doutrina. Abrace a palavra. Abrace a oração. Abrace os bons costumes.
Eu dizia lá em Petrolina: olha, irmão, eu não quero perder tempo aqui com vocês ensinando sobre roupa de crente, não. Será que já não deu para entender que isso não é assunto para a gente estar conversando mais? Ou você é crente da Assembleia de Deus ou não é? Nós temos que parar para aprofundar no leite, na palavra, aprofundar na escritura, ler, estudar, pregar, falar e se encher de Deus, da palavra, da doutrina, da graça e sentir a presença de Deus, cercar a mesa com alegria e não pegar o pão e dizer: será eu como ou não como? Como ou não como? Eu como, será que eu como ou não como? Eu bebo ou não bebo? Que é isso, minha irmã? Que é isso, meu irmão? Nós temos que sair ao altar do Senhor, tomando o vitupério de Cristo na nossa vida e participar com alegria daquilo que Deus dispensou para a nossa comunhão. Mas é difícil, pastor, carregar esse sacrifício aí no meio do arraial, é vergonhoso. Todo mundo olhando, vendo a minha diferença, vendo que eu não... né? Aleluia. E numa faculdade hoje só tem doutor, mestre, aí chega a irmã com uma Bíblia bem vestida, com um padrão, né? Aí a pessoa fica: não, eu fico meio vergonhosa. Quem devia sentir vergonha é quem está sem roupa, com o corpo de fora. Quem devia sentir vergonha. Estão invertendo os valores. O problema é que a sua postura incomoda. Eu fiz um curso muitos anos atrás lá na Fafiri. E no intervalo, eu tinha minha Bíblia, tinha um intervalozinho, eu peguei a Bíblia. Aí um chegou para mim e disse assim: tu ainda está lendo esse livro? Eu disse: tu já lesse? Disse: não. Eu disse: e como é que tu estás falando de uma coisa que tu não leu? Faz o seguinte: lê a Bíblia e depois tu me procura para a gente conversar. Nunca leu, mas veio dizer assim: tu ainda está lendo esse livro? Como se fosse, né? Aí eu olhei para ele assim e disse: e tu já leu? Não, eu vou perder tempo em ler isso. E por que tu estás falando de uma coisa que tu não leu? Primeiro você lê e depois você vem falar comigo. Você pode saber de muita coisa, agora de Bíblia não venha não, você vai se atrapalhar aqui, viu? O professor chegou na sala, irmão, lá em João 6, lá é uma tradicionalmente católica, né, a faculdade, e tinha uns padres que davam aula. Aí ele começou a desmanchar a Bíblia. Aí disse assim: ó, tem muita coisa que, com a Bíblia assim na mão, aí tem muita coisa, porque Jesus saiu, estava com uma multidão, aí passou para o outro lado do rio, aí aqui diz assim, ó, e tinha a multidão já estava do outro lado esperando. Como é que eles iam passar para o outro lado, sem barco, nadando, não podia? Você está vendo que isso aqui está errado? Aí eu fiz assim: diga, pastor. Aí eu disse: como é que o senhor prova que a multidão que estava de um lado é a mesma que estava do outro? Ele fez: com você não dá para discutir não, vamos mudar de assunto. Ah, já? Irmão, tinha uma multidão na esquerda, tinha uma multidão na direita, tinha uma multidão em cima, tinha uma multidão embaixo. Onde Jesus ia, tinha uma multidão. Não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha do Evangelho, não tenha vergonha de ser crente, não tenha vergonha de Jesus, não tenha vergonha de servir ao Senhor. Leve o vitupério de Cristo, sai do tabernáculo, vai em busca do altar que Deus preparou, que se chama Jesus de Nazaré. Aleluia! Outra moça chegou: pastor, eu estou muito apavorada. Mas por quê, minha irmã? Lá em Petrolina tem várias faculdades lá.
Não, porque o professor ele desmanchou tudo assim de cima para baixo. Eu disse, e daí? Você está estudando com um incrédulo. Não é assim? Um incrédulo, matemático e ateu ainda mais. Aí você pega um ateu, você vai esperar o que dele? O problema não é o seu professor e o seu curso. O problema é você. Irmã, você não está segura e convicta daquilo que você crê. Porque, irmão, pode botar alguém falando 1 hora de bobagem, de ateísmo. Para mim, e zero é a mesma coisa. Nada. Quando ele terminar, você quer que eu ore? Eu vou orar. Pronto. Porque Deus para mim é intocável. Nada muda o que está dentro de mim. Eu falo com Ele todo dia. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Nós não servimos a uma fumaça, a uma ideia. Nós servimos a um Deus vivo. Não é assim? Então, o problema é que muita gente vai para dentro de uma faculdade querendo convencer os incrédulos a ser crente sem ele ser crente ainda. Mas se você carrega o vitupério de Cristo, você carrega as marcas de Cristo na sua vida, você carrega as convicções de Deus na sua vida, nada, absolutamente nada abala um crente que está na presença de Deus e que anda em fidelidade na presença do Senhor. Nada abala, porque ele está abalizado pela Escritura, ele está convicto da Escritura, ele está cheio de Deus. Aleluia! Outra coisa difícil dentro do tabernáculo que nós vemos hoje em nossos dias, não é, irmãos, pessoas que não são só pastoreadas pelo púlpito, elas são pastoreadas por vídeo do YouTube, são pastoreadas por mensagens e livros que nem ele sabe direito o que é, e lê aquilo ali e se alimenta. E no tabernáculo, dentro do tabernáculo, tinha as irregularidades. Jesus acabou com o culto um dia, quase que houve uma guerra dentro do templo, porque eles tinham distorcido tudo. E essa era a razão de haver um altar fora. O altar fora. E um altar que ninguém queria ir lá. Só ia quem era crente mesmo. Porque Deus já previa, antevia a sombra profética. Ele já via a distorção que estava para acontecer dentro do que era culto. Aleluia. Jesus disse assim: meu pai disse que a sua casa seria chamada casa de oração, e vós a transformaste em covil de salteadores. E era por isso também que o altar, ele mandou construir um altar fora. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós estamos vivendo em um tempo de heresias sem precedentes, irmãos. Heresias novas e renovadas, algumas com outra roupagem, estão sendo ensinadas, estão sendo pregadas aí sutilmente. E muita gente bota no ouvidozinho o seu podcast, o YouTube, e vai se alimentando daquilo ali e está se autopastoreando. Eu não sei se os irmãos já notou isso, mas às vezes tem em escola dominical umas classes assim que o professor já vai jejuando. Porque não são alunos, são guerreiros contra a fé. Eu sei que aqui não tem não, graças a Deus, né? Você já vai jejuando, porque sabe que tem 2, 3 ali que vai fazer a maior confusão na sala, num assunto que você era para ensinar bem tranquilamente, vira uma guerra dentro. Está certo isso? Porque não aceita o ensino, não aceita,
está com a cabeça contaminada, né? Tem que arranjar um pastor Paulo para botar na classe, porque só conserta assim. Ô meu irmão, será que toda vez que eu venho na classe aqui, o senhor tem uma confusão para arranjar no assunto? Fique quieto, meu irmão, deixa os alunos aprender a lição. Tem que dizer. Tem gente que fica em casa, eu vou pegar isso aqui, ó, que ele vai ver, vai se atrapalhar aqui. Isso é maligno, viu? Tem que orar para Jesus expulsar esse negócio. Aí você vai para aprender, o professor preparou para ensinar, mas o outro não deixa. Isso é aquelas aves que quando a semente era jogada, vinha os urubu comer a semente. Tem urubu fazendo isso dentro das salas, viu? Às vezes numa pregação dessa assim, tem alguém que fica... vai quebrar o pescoço. Principalmente quando fala nessa, né, uso e costume, né? Porque, irmão, o que é que tem uma irmã da Assembleia de Deus, membro, vestindo calça leg para ir para a academia? Até para ir para a academia já está errado. Não, minha irmã, Deus não quer isso para você não, minha irmã. Jesus não quer isso para você não. Me permita, seu pastor, com certeza já ensinou isso, mas eu estou reforçando. Jesus não quer isso para a irmã não. No meio daqueles marmanjos lá, não quer não, irmão. Dá uma caminhada aí na praça, com uma saia jeans, bem arrumadinho, um tênisinho, você vai ficar magrinho do mesmo jeito. Mas não entre nesse negócio não, pelo amor de Deus. Carrega o teu vitupério, carrega a tua cruz, crente. Aleluia! Carrega a tua cruz, sal e luz do mundo. O apóstolo Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O vitupério de Cristo, irmão, não é fácil não. Não é fácil. Aleluia. Terminando, viu? Já terminando. Um dia eu estava na parada do ônibus, faz muito tempo isso. Aí, parou o ônibus, aí eu não sei hoje se entra pela frente ou por trás, acho que é pela frente, né? Pela frente que entra. Naquele tempo era por trás, parece. Aí tinha o cobrador, né? Aí eu fiquei lá para abrir a porta assim, e cadê abrir a porta? Aí daqui a pouco o cobrador botou a cabeça para fora assim, aí disse: ei, irmão, pela frente, o motorista está te chamando. Aí eu disse: não, pela frente é polícia, né? Policial, mostra a carteirinha, ou doente de alguma coisa, né? Mostra a carteirinha, aposentado também, né? Não, eu não estou aposentado ainda, estou tão velho assim, né, irmão? Aí, naquela época ainda menos. Aí eu disse: não, aí eu fiquei na porta aqui. Aí eu disse: não, ei, irmão, manda abrir a porta aqui. Não, mas está chamando lá. Eu disse: não, mas abre aqui, eu não quero não, lá na frente não. Aí de tanto insistir, ele abriu atrás. Aí eu entrei, passei na borboleta. Não, olha, obrigado, mãe, é porque eu quero entrar aqui. Aí paguei, eu era presbítero da igreja. Ainda sou, né? Mas aí quando eu me sentei no banco assim, uma pessoa do lado que eu sentei no banco, diz assim, eu estava só olhando para ver se eu ia entrar pela frente. Sabe quem era o da frente? Era um irmão, um motorista. E quando eu fui descendo, mas o senhor nem entrou pela frente, se o senhor não é o dono da empresa? Fosse o dono, ainda podia ser, né? Se eu sou o dono, você vem pela frente. Nem podia, porque a empresa está sujeita às leis municipais. Mas não é o dono. Então, veja, tinha alguém olhando. Eu estava só olhando para ver se o presbítero ia entrar pela frente. Está assim de gente olhando para nós. Mas o sangue de Jesus tem poder. Nós vamos vencer. Vamos adentrar ao altar. Deus tem um altar preparado para nós. E é um altar que exige renúncia. Exige carregar o vitupério de Cristo. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Quantos dizem amém?